Paulo aos Coríntios, no seu capítulo de número 11, a partir do verso de número 23. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Os irmãos assentados acompanharão a leitura a partir do verso de número 23. Assentados reverentemente, os irmãos acompanhem 1 aos Coríntios 11, 23, e assim nos diz a palavra do Senhor. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. De igual modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém. Dia de ceia do Senhor. Dia de ceia do Senhor é um dia em que nós vamos meditar sobre o que é essa celebração. E o texto que nós temos por base hoje é esse que nós acabamos de ler. São as instruções do apóstolo Paulo para a igreja de Corinto. A igreja de Corinto era uma igreja pulsante, era uma igreja muito grande, era uma igreja cosmopolita, era uma cidade cosmopolita, uma cidade muito grande, uma cidade que o Oriente e o Ocidente ali se encontravam para a troca de mercadorias. A igreja era uma igreja que acabou trazendo para si muitas das práticas pagãs dos lugares de onde eles se originavam. E a igreja de Corinto se viu então cercada, inundada por uma série de infiltrações danosas, perniciosas, estranhas, malignas, maléficas em relação à ceia do Senhor. Sobre vários assuntos, mas hoje a ceia do Senhor. Por isso, na noite de hoje, irmãos, nós queremos falar sobre redescobrindo os valores da ceia do Senhor. Redescobrindo os valores da ceia do Senhor. A igreja de Corinto, irmãos, entendeu a ceia do Senhor de uma maneira diferente. Ela herdou, sim, de maneira correta a ceia, mas ela começou então a colocar os seus, vamos dizer assim, jeitinhos brasileiros na ceia. A igreja de Corinto achou que tinha esse direito. A igreja de Corinto achou que tinha essa autoridade, a igreja de Corinto achou que podia fazê-lo sem nenhum problema. Mas eis que Paulo toma conhecimento de muitas informações daquilo que está ocorrendo na igreja de Corinto e alguém fala: olha, a ceia não é mais aquela ceia que você orientou. E então Paulo pergunta: mas o que fizeram da ceia? E aí começam a falar, e quando Paulo toma conhecimento de como era a ceia do Senhor, Paulo fala: isso é estranho, isso é totalmente diferente. Volte o seu olhar para o verso de número 17. Paulo vai tratar na primeira carta de vários assuntos. Aqui ele fala da ceia. E no verso 17, então, ele dá o seu parecer sobre a maneira como a igreja de Corinto estava se reunindo, e diz assim: nisso, porém, que vos prescrevo, não vos louvo. Não há nenhum elogio, porque vocês estão se juntando para pior. Isso não edifica, não é para melhor. E então ele vai dizendo o porquê disso. Então Paulo, quando ele escreve essa carta, ele quer deixar algumas coisas muito claras para a igreja de Corinto. Primeiro, eu estou sabendo do que está ocorrendo aí. Então, estou falando com conhecimento de causa, eu sei do que se trata. E segundo, eu quero dizer não é assim. E terceiro, eu quero dizer o que é a ceia
do Senhor. Por isso que o texto que nós lemos, a partir do verso 23, ele já começa a dizer que a ceia que deve ser celebrada na casa do Senhor, a ceia que a igreja de Corinto deve celebrar, a ceia que a igreja de Cristo deve celebrar é a ceia do Senhor, porque ela tem origem no Senhor. Volte o seu olhar para o verso 23. É a primeira lição que nós precisamos recordar. Eu vos entreguei o que eu recebi do Senhor. A autoridade vem do Senhor. Quando o Senhor Jesus Cristo instituiu a ceia com os seus discípulos, ele toma exatamente um momento comum de comunhão. Ele toma um momento de ceia, de refeição. Então ele toma do pão, ele parte e estabelece naquele pão a sua vida. Ele diz, isso é o meu corpo. E ele diz, esse corpo será partido e não será em vão. Ele está sendo partido, moído, triturado por vós. É pela igreja. Então o sacrifício de Cristo foi pela sua igreja, foi para a sua igreja, porque é um sacrifício substitutivo. Por isso é que o sacrifício de Cristo é chamado pelos teólogos, a gente acha isso muito nos livros de teologia, sacrifício vicário de Cristo. Vicário no lugar de. Então o sacrifício vicário de Cristo é o sacrifício no meu lugar, no lugar da igreja, no lugar de cada um de nós. Então a igreja de Corinto precisava entender que a ceia não é da igreja. Portanto, se ela não é da igreja, aquela igreja não possui autoridade para mudá-la, transformá-la, modificá-la, adaptá-la, porque ela não possui essa autoridade. Eu recebi do Senhor o que eu entreguei para vocês. A ceia, ela é do Senhor. Uma segunda lição que nós aprendemos nesse texto aqui, irmãos, é que a ceia é uma expressão maior da graça e do amor de Deus para com a igreja. Ceia é uma expressão grandiosa do amor de Deus para conosco, para com a sua igreja. Volte bem o seu olhar ainda no verso 23, porque ele diz que na noite em que ele foi traído, ele se lembrou de mim e se lembrou de você. Geralmente, a noite de traição é um dia para ser esquecido, das piores lembranças. Mas Paulo está dizendo que na noite em que ele foi traído, ele deixou uma grande herança para a igreja. Observe bem como a graça do Senhor, numa noite doída, num dia terrível, ele como homem, nós muito bem sabemos, ele tinha sofrido terrivelmente a ponto de ter uma hemorragia interna e o seu suor se transformar em sangue, tudo isso numa angústia de um homem, e ele se lembra ainda de abençoar a igreja. Portanto, a igreja deve receber essa graça, sabendo o sacrifício que custou. Portanto, aquela igreja de Corinto não podia transformá-la. E aí, como os irmãos estão bem ensinados e bem doutrinados acerca disso, a igreja de Corinto fez da celebração da ceia uma grande transformação. Havia, assim, uma festa chamada festa da koinonia, a festa da comunhão na igreja, mas era uma mesa muito farta. Mas, estranhamente, a igreja não foi instruída ou se esqueceu, repito e insisto, e começou a adaptá-la. Então, quem chegava primeiro, a ceia ficava exposta o dia inteiro para os membros, o dia inteiro. Então, as pessoas vinham mais cedo e comiam mesmo, e levavam o que não podiam comer, levavam para casa. Quem chegava depois não tinha o que fazer, não havia comunhão. Então, a igreja passou a ser um lugar onde a ceia foi esquecida. E quando o Senhor Jesus Cristo estabeleceu a ceia, ele disse, fazei isto em memória de mim, não me esqueçam. A igreja de Corinto esqueceu do seu Senhor. Uma terceira lição que nós aprendemos aqui, irmãos, nesse resgate aqui, é que a ceia é um símbolo do sacrifício de Cristo. A ceia é um símbolo do sacrifício. Quando ele toma o pão e parte, ele está dizendo, eu vou morrer. E isso é um sacrifício. Para os discípulos, aquilo não era tão compreensível. Jesus parte o pão, ele pega o pão, ele dá graças e parte
Eles entendem que apenas o partir é apenas para cada um tomar o seu bocado e comer, mas vai além do partir para cada um receber o seu bocado. É uma profecia do seu sacrifício. Eu vou morrer. E eu vou morrer por vocês. A ceia é um símbolo de um sacrifício. A nossa confissão de fé, a confissão de fé reformada, a confissão de fé de Westminster, trata de vários assuntos, inclusive trata do assunto do corpo em um velório. E quando a gente vai lá consultar, a gente observa que diz assim: mesmo um corpo num caixão, ele é digno de toda reverência e honra. É uma memória, há um respeito pela vida. Pois bem, o corpo do Senhor Jesus Cristo está sendo partido. A igreja de Corinto não podia modificar aquele sacrifício para fazer o que bem entendesse. É um corpo que está sendo pulverizado. O corpo de Cristo foi exposto e secou, desidratou completamente. Quando o seu corpo foi alcançado e ferido por uma lança, sangrou tudo que o Senhor tinha, até a última gota, e depois saiu água, porque não havia mais o que sair. Foi pela igreja, foi por cada um de nós. Uma próxima lição que nós aprendemos, irmãos, é que esse sacrifício deve ser perpetuado. A igreja precisa perpetuar isso. O texto nos diz assim: todas as vezes, verso de número 26, todas as vezes que comerdes este pão, beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Esse sacrifício não deveria ser isolado apenas e tão somente para os discípulos, mas é para a igreja do Senhor, todas as vezes. A ceia, irmãos, como a igreja é muito bem doutrinada, a ceia, ela não é que ela tem que ser tomada ou participada apenas uma vez por mês. Não, é claro que não. Isso depende das conveniências e das tradições de cada lugar. Como é do conhecimento dos irmãos, os irmãos Wesley, os fundadores do metodismo, eles tomavam ceia diariamente, todos os dias, antes de sair de casa. Ele celebrava a ceia com sua esposa, e isso não é errado. Se tivéssemos celebração da ceia do Senhor todos os domingos, também não seria exagero. Tradicionalmente é feita no primeiro domingo, mas nada obsta de ser celebrada mais vezes, nada obsta. A igreja não pode deixar de celebrar, o cristão não pode deixar dela participar, mas não participar de qualquer maneira. É em memória do Senhor. É o Senhor que se sacrificou. A igreja de Corinto precisava resgatar os valores da ceia, porque a ceia é uma fonte de bênção espiritual, é uma anunciação. Concluindo a nossa reflexão na noite de hoje, irmãos, redescobrindo os valores da ceia, estabelecendo ou restabelecendo os valores da ceia, nós descobrimos muitas coisas. A primeira delas é que a ceia tem a ver com o passado, com o presente e com o futuro, porque trata-se de um ato do passado, o sacrifício de Jesus Cristo. É um ato que trabalha o presente. Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes desse cálice. E do futuro, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. O Senhor de fato morreu, mas Ele ressuscitou. E Ele não participou mais da segunda celebração da ceia, Ele só participou da primeira. Ele mesmo disse: chegará o dia em que hei de beber convosco, novo no reino do meu Pai. Eu estou agora participando dessa primeira e participarei depois lá na eternidade, junto com o meu Pai. Eu sempre digo isso, observe o privilégio que a igreja de hoje tem de celebrar a ceia do Senhor. A igreja de Corinto precisava, sim, ser despertada para redescobrir os valores da ceia. A ceia, de fato e de verdade, é um privilégio dela participarmos. É um privilégio e uma grande alegria, mas também é uma grande responsabilidade, porque não cabe inovações sobre a ceia. Não cabe inovações.
cabe perpetuar, porque há uma memória, e é a memória do Senhor. Tristemente, nós vemos muitas pessoas por aí estabelecendo novas nomenclaturas para a ceia, modificando a ceia do Senhor. Isso é muito triste, porque isso vai contra a sua própria instituição e origem e vai contra a ordenança do Senhor que a estabeleceu. Façam isso em memória de mim. Uma certa feita, muitos anos atrás, eu estava numa igreja e era dia da celebração do Senhor e, como estava de férias, fui convidado para pregar. E, para minha surpresa, na hora da celebração da ceia do Senhor, o pastor da igreja disse assim: agora vamos trocar os pães. Distribuiu-se o pãozinho para cada um e aí ele falou: estamos em comunhão, cada um vai sair do seu lugar e trocar o seu pão com o outro. Eu achei aquilo espantoso, eu não troquei o meu pão com ninguém. Depois que cada um trocou, ele falou assim: vamos trocar de novo. Aí eu pensei: puxa, mas esse pão vai passar na mão de quantas pessoas mais? A mesma coisa com o cálice. Aquele cálice passou na mão de um monte de pessoas. Inovações, irmãos, que tem a ver até com a própria higiene. É importante que entendamos o que é a ceia. É importante que entendamos, irmãos, que a ceia, ela não está livre para ser modificada. É preciso redescobrir, é preciso sermos abençoados com essa graça do Senhor. Celebremos, irmãos, a ceia com alegria, sabendo que foi por um grande sacrifício, prova de amor, por mim, pela sua igreja, o Senhor assim o fez. Que Deus nos dê a sua graça, que Deus nos abençoe, que Deus nos enriqueça espiritualmente através da celebração da ceia do Senhor. Amém.